Olá, hoje estamos começando mais um programa aqui na TV Betel, exatamente um programa direcionado com exclusividade aos serviços cartoriais. Do meu lado, doutora Isabela, ela que é tabeliã do cartório de notas aqui da cidade de Ibirité. Fique ligado, aqui tem muita informação para você. Esta é a sua TV Betel e Projeto Gênesis, unidos por você. Olá, hoje nós vamos falar sobre os serviços prestados no cartório de notas. Antes de adentrarmos nesse tema, gostaria de explicar para você como se faz para ingressar na atividade notarial e registral. Eu quero deixar bem claro que o cartório, hoje em dia, ele não passa mais de pai para filho, como alguns ainda acreditam, dizem por aí. Para que alguém se torne um tabelião ou registrador, é necessário que seja formado em direito, ou seja, ele deve ser bacharel em direito e se submeter a um concurso público, ou seja, ele vai ter que fazer um concurso de provas e títulos, tá? Estou deixando isso claro porque essa previsão ela está na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 236. Então, lá há a previsão expressa no sentido de que o ingresso na atividade notarial e registral se dará por meio de concurso público. E nenhuma serventia poderá ficar vaga por mais de 6 meses. Então, se o tribunal declarou a vacância daquela serventia, seja por através do falecimento do tabelião ou registrador, ou em caso de renúncia, ou em caso de perda de delegação, ou em caso de aposentadoria, o tribunal ele deve organizar um concurso público para que aqueles que têm interesse em se tornar delegatários do serviço possam ter a oportunidade de participar desse certame. Além disso, a Lei 8935 de 1994, ela regulamentou o artigo 236 da Constituição Federal e nela está previsto todos os direitos e deveres dos notários e registradores. É importante deixar claro que existem vários tipos de cartório com suas atribuições. Temos o cartório de registro civil das pessoas naturais, que é responsável pelo registro de nascimento, casamento, óbito. Temos o cartório de títulos e documentos, que encaminha notificações quando solicitado pela parte. O cartório de registro de imóvel, responsável pelo registro de escrituras, dentre outros documentos, conforme preceitua a Lei 6.015 e o Código de Normas, que é o provimento 260 de 2013, do Tribunal de Justiça. Temos também o cartório de protesto, que é responsável por encaminhar uma intimação quando o devedor está inadimplente. Então, assim, o pagamento terá que ser feito naquele cartório. E, por fim, temos o cartório de notas, que é objeto desta matéria. Vou falar de uma forma bem sucinta sobre os principais serviços que são prestados no Notas. Nós temos o reconhecimento de firma, autenticação, procuração, escritura pública, testamento, inventário e partilha, divórcio, ata notarial para fins de uso capião e também a declaração antecipada de voto. O que vem a ser o reconhecimento de firma? O reconhecimento de firma é uma declaração feita pelo tabelião ou por seu preposto de que aquela assinatura corresponde efetivamente àquele que apresentou aquele documento no cartório. Como que eu faço para ter uma firma? Firma aqui nesse caso não é empresa, tá? Firma aqui é assinatura. Para que você possa ter firma no cartório de notas, você deve comparecer com os seus originais, seja ele identidade CPF ou então outro documento que esteja dentro do prazo de validade. Exemplo, a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Após ir ao cartório, né, e levar esses documentos, você vai assinar o cartão de autógrafo. Você vai assinar 3 vezes. Pode assinar de forma diferente, tá? Porque geralmente as pessoas não fazem a mesma assinatura, mas utilize aquela que você realmente usa com bastante frequência. Então, a partir desse momento que você deixou arquivados seus documentos pessoais naquele cartório, você pode dizer que eu tenho firma no cartório do primeiro ofício de notas da comarca de Ibirité, por exemplo. Certo? Eu gostaria também de dizer para vocês que nós temos reconhecimento de firma por autenticidade e semelhança. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai querer transferir o seu veículo, você vai ter que fazer o reconhecimento de firma por autenticidade. Isso significa que você vai ter que ir ao cartório. Você não pode pedir para que sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio leve o seu documento devidamente assinado, mas você não esteja presente. Infelizmente, nós seremos obrigados a recusar. Não podemos praticar o ato. Nesses casos, quando os órgãos públicos exigirem o reconhecimento de firma por autenticidade. E o reconhecimento de firma por semelhança, o que ele vem a ser? Ele ocorre quando a presença
do autor, né, da assinatura, não se faz necessária na serventia. Então, se as partes celebraram um contrato de compra e venda e todos já têm firma naquele cartório, alguém que não seja parte interessada pode comparecer no cartório e solicitar o reconhecimento de firma por semelhança. Mas o preposto, seja ele o escrevente, né, o auxiliar de cartório, ele vai averiguar se aquela assinatura presente no contrato do comprador ou vendedor corresponde ao que está arquivado na serventia. Isabela, e se, por exemplo, a assinatura não corresponder àquela que está lá? Então, nós iremos solicitar o comparecimento daquela pessoa para que ela possa atualizar o seu cartão de assinatura. Porque às vezes ela não assina mais da mesma forma. Mas isso significa que ela não tenha mais firma. Ela tem que comparecer ao cartório, atualizar, ou seja, assinar novamente o cartão de assinatura que vai ficar arquivado no cartório e não vai ter custo nenhum para ela. Agora nós vamos falar sobre cópia autenticada. E o que vem ser a autenticação de um documento? Autenticação de documento significa que nós iremos reproduzir uma cópia e conferir com o original que foi apresentado. Por favor, não confundam cópia autenticada com reconhecimento de firma por autenticidade. Frisando novamente, reconhecimento de firma é a assinatura. Então, nós iremos dizer que aquela assinatura presente naquele documento corresponde à pessoa que solicitou e esteve presente no cartório. Então, esse reconhecimento vai ser por autenticidade. Além disso, eu não acabei esquecendo de dizer anteriormente, ela tem que assinar o livro de presença, na presença do preposto. Ela tem que deixar assinado, vai assinar na frente do preposto e vai assinar o livro de presença. Cópia autenticada, não. Cópia autenticada é quando a pessoa apresenta um diploma, um original do diploma, e nós vamos tirar uma cópia, fixar o selo de autenticação e certificar que aquele documento corresponde ao original. O cartório de notas também é incumbido de lavrar procuração por instrumento público. E quando que ele vai ocorrer? Geralmente ele ocorre quando alguém não tem muito tempo, vai precisar de se ausentar por um período. Então ele vai transferir poderes de representação para que outro possa agir em seu nome. Veja bem, A precisa de viajar, mas ele precisa de fazer uma matrícula na faculdade. Então ele vai nomear B, para que o B possa agir em nome de A. Só para poder providenciar essa matrícula que vai ser feita, porque ele não vai estar aqui naquele período. Uma procuração bastante corriqueira no cartório de notas ocorre quando A transfere poderes para que B possa vender o imóvel que está em seu nome. Gente, quando a gente fala em transferência de poderes, a gente não está falando que aquela procuração para venda ou aquisição de bem imóvel, ela está transferindo propriedade. Não. Ela está transferindo só poderes de representação. O que é muito comum que eu vejo no cartório. Às vezes as pessoas celebraram, né, uma compra e venda, mas naquele momento elas não quiseram providenciar a livratura de escritura pública de compra e venda. Então, o que elas fazem? Elas só pegam e falam assim, vamos fazer uma procuração, porque vai ser mais tranquilo, e depois o B, ele vai representar A e pode vender para quem ele quiser. Só que isso é um engano um engano enorme, porque quando ele pratica este ato, o B está correndo um risco. Porque se o A vier a falecer, o A passou a procuração para B. Se o A vier a falecer, aquela procuração não vai ter mais validade. Então, como é que o B vai conseguir providenciar a sua escritura de compra e venda sem a existência do A? Ele vai ter que recorrer às vias judiciais. Contratar advogado, pegar autorização. Então, é um ato muito mais complexo. Nesses casos, quando tem a venda de imóvel, eu sempre sugiro que as pessoas, se elas tiverem condições financeiras naquele momento, providenciem a lavratura de escritura pública, tá? A não ser que realmente eles querem manter aquele negócio, mas a procuração é só um ato momentâneo. Uma outra modalidade de procuração que as partes procuram muito o cartório é aquela para que uma das partes venha receber o benefício de previdência e assistência social. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: quem está passando poderes, ou seja, o outorgante, ele deve ter capacidade, ele deve estar lúcido. Então, não adianta uma pessoa, né, de uma idade mais avançada querer passar poderes de representação para que outro venha receber o benefício em nome dela, se ela não estiver lúcida. Nesse caso, a gente aconselha que a pessoa procure o judiciário e a família providencia, né, a interdição da mesma. Porque a procuração não vai ter valor nesse caso, porque o cartório não pode lavrar.
Pessoal, a lista de serviços prestados pelo cartório de notas, ela é enorme. Eu só elucidei alguns que ali são praticados, mas posteriormente eu quero falar sobre cada um de forma detalhada, tais como divórcio, inventário, a separação, a questão da união estável e a declaração antecipada de vontade, que é um instituto novo e que ele é de extrema importância. Muito obrigada pela atenção de vocês. Chegamos ao final, mas fique conosco, pois no próximo programa eu vou falar sobre os outros serviços prestados no cartório de notas. Em específico sobre a ata notarial para fins de uso capião e a declaração antecipada de vontade. Muito obrigada e até breve.